É uma grande satisfação falar aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com vocês, a respeito de um assunto que nos é tão caro, que é a entrega voluntária de filhos para adoção. É um tema ainda recente na nossa legislação, que tem recebido novos contornos, né, tanto legislativos como também na jurisprudência, e algumas questões bem controvertidas que valem a pena nós discorrermos sobre elas. Mas, basicamente, nós estamos falando de um direito da mulher, que é o de não exercer a maternagem daquela criança que ela gerou. Esse direito, ele está fincado naquela garantia que nós temos de liberdade no nosso país. De liberdade no sentido de que, mesmo tendo a possibilidade de criar e educar o filho que eu gerei, eu posso escolher não fazer isso se eu me sentir inapta momentaneamente ou por alguma outra razão eu entender que não é o tempo adequado para aquela decisão. Nós sabemos que no Brasil o aborto ele é ilegal, exceto nas hipóteses de estupro, de anencefalia, não é permitida a interrupção de uma gestação. E talvez esse seja um dos poucos pontos de divergência do movimento em favor dos direitos da criança e da adolescente com o movimento em defesa da mulher, né? Porque nós que militamos pela criança e do adolescente defendemos a vida deles desde a concepção. E por isso esse projeto nos é muito caro, porque nós vemos vantagens no sentido de evitar os abortos clandestinos e também de evitar uma série de problemas que ocorrem quando o poder público não assume aquele dever previsto no artigo 227 da Constituição Federal, que é o de assistir às adoções. Nós que militamos na área da infância, sabemos de muitos casos de mulheres que abandonam os seus filhos logo após o nascimento e, infelizmente, algumas vezes até encontramos já esses bebês mortos, né, em lixeiras, em riachos, em lagoas, como já vimos no nosso país. E isso tudo por quê? Porque elas vivenciaram uma gravidez indesejada, passaram por isso tudo, provavelmente sem contar para ninguém o que vinha acontecendo, e esse desfecho trágico ocorreu. Nós também lutamos muito contra as adoções dirigidas, aquelas adoções em que a própria mulher escolhe para quem vai entregar o bebê, quando não se trata de pessoas ali da parentela dela. E nós nos preocupamos com isso porque nós sabemos da importância de que uma criança seja entregue para uma família previamente habilitada, aquela família que passou por um programa de preparação para receber um filho por adoção. E a gente sabe que se avolumam aí nas nossas varas aqueles problemas de crianças que foram entregues sem as formalidades legais e sofreram a violação dos seus direitos nessas famílias. Como também temos mulheres que entregaram essas crianças sem uma reflexão adequada e quando nós temos que fazer aquelas audiências para colher o consentimento delas, muitos anos depois, nós vemos ali um grande arrependimento. E todos nós sabemos que a criança, após os 18 anos, pode ter acesso aos autos, né, onde foi discutida a sua adoção, e veja que diferença para uma criança quando ela observar, né, que a mãe que a gerou não a entregou para a adoção a partir de uma reflexão bem feita, amadurecida. Isso pode trazer dificuldades na convivência com a família adotiva. Então, nós entendemos que precisamos executar os trabalhos de acompanhamento daquelas mulheres que desejam entregar os seus filhos para adoção, dando a ela todo o tratamento respeitoso e digno a que ela tem direito e garantindo também o sigilo, não é, dessa gravidez e de todas as decisões que ela toma, e o sigilo inclui o parto, inclusive. Mas nós vimos que a nova lei de adoção, aquela de 2010, ela previa a entrega da criança, mas silenciava a respeito da confidencialidade.
Em 2017, com a alteração legislativa, isso já veio determinado por lei. O legislador, ele fez uma opção em garantir que a mulher entregue o filho para adoção e também o sigilo do parto. Isso é muito importante para fortalecer a cultura da adoção no Brasil, porque sem essa garantia do sigilo, nós não teríamos aquela atratividade para uma mulher que está passando por essa dificuldade. Ela desejando manter em segredo aquela gravidez que ela não deseja, iria buscar apoio em outros lugares, com outras pessoas e não com o poder público. Então, a confidencialidade, ela é fundamental para a política nacional de adoção, que é de uma adoção assistida pelo poder público. Se nós tirarmos esse direito da mulher, ela não vai ter razões para procurar o poder judiciário. Ela vai preferir entregar esse bebê para aquelas pessoas que a estão assediando durante a gestação, porque essas pessoas vão prometer a ela o sigilo dessa gravidez e dessa entrega. Então, nós precisamos preparar espaços e estratégias de atendimento que deem essa garantia para a mulher, de que ela vai ter o segredo dela respeitado. Pois bem, algumas pessoas discutem, então, quando nós temos ali os direitos conflitantes. De um lado, o da mulher que quer entregar o filho em adoção. De outro, o direito da criança de ser criada e educada na sua família, não é? Então, nós estamos aí diante de um conflito de direitos e nós precisamos balancear esses conflitos. Antes da edição da lei que alterou o ECA em 2017, nós podíamos ter mais dúvida a respeito disso. Mas, a partir de agora, no artigo 19A, parágrafo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, está explícito ali que a mulher tem o direito ao sigilo e a única ressalva que se faz é para a criança conhecer a origem dela. Então, ali não há nenhuma ressalva de direito à convivência na família extensa para aquela criança. Nos parece aí bem claramente que o legislador tomou uma decisão de garantir esse sigilo para a mulher de uma maneira absoluta. Pois bem, por que é que nós defendemos que a mulher não tem obrigação de comunicar essa gravidez indesejada para a família extensa? Vejam só, nós, para crescermos bem e felizes, precisamos de um cuidador com quem a gente se vincule emocionalmente e que esse vínculo seja seguro e duradouro. E nós podemos refletir. Como é que uma criança indesejada cresce no lar dos parentes dessa mulher que a rejeitou? Nós podemos desconfiar que nem sempre ela vai encontrar um cuidador estável para ela. Porque a motivação de muitas pessoas que não concordam com a entrega dos bebês em adoção é de que a mulher mais para frente poderá se arrepender, então ali ela tem a disponibilidade do filho para voltar a cuidar dele. Mas isso quase nunca acontece, não é? Um outro aspecto é que quando nós falamos em colocar uma criança em uma família substituta extensa, normalmente nós estamos falando de guarda ou tutela. E essas duas formas de colocação em família substituta são precárias, no sentido de que elas podem ser revogadas a qualquer tempo, diferentemente da adoção, porque a adoção estabelece um vínculo que é irrevogável. Então, o que é melhor para uma criança? Ela ser um agregado na família extensa, crescendo à sombra daquela mulher que o rejeitou, ouvindo aquelas conversas familiares de que a sua mãe não te quis e essa mulher depois pode vir a ter outros filhos dos quais ela vai se responsabilizar e essa criança, outrora indesejada, vai estar convivendo com tudo isso. Enquanto que, num lar adotivo,
ela é recebida com toda a expectativa por alguém que deseja oferecer para ela esses cuidados duradouros e irrevogáveis decorrentes da filiação. Então, me parece que não é apenas o direito da mulher que está sendo protegido quando o sigilo da gravidez e do parto é garantido. A criança também, de alguma forma, está sendo protegida para que ela possa encontrar uma família onde ela seja um sujeito de direitos e não vivencie todo aquele drama de uma rejeição inicial. Um outro aspecto é que nós sabemos que, para considerarmos os membros da família extensa aptos para receberem um parente como família substituta, é necessário que esses membros da família extensa tenham vínculos de afinidade e afetividade com a criança. E quando se trata de um bebê, de um recém-nascido, nós sabemos que esses vínculos ainda não foram consolidados. É possível que nem tenha havido qualquer participação dessas pessoas que são parentes nos cuidados com a gestante durante a gravidez. Talvez eles nem soubessem dessa gravidez. Então, nós não temos aí vínculos de afetividade e afinidade suficientemente significativos para justificar o desrespeito da intimidade dessa mulher. Então, baseado no que já diz a lei e com esses argumentos, nós defendemos que a vontade da mulher de não comunicar os seus parentes a respeito da gravidez e do parto deve ser respeitada. Agora, nós poderíamos perguntar, e se a família descobre por outro meio que essa mulher teve um filho? Nesse caso, não foi o Poder Judiciário que rompeu com o sigilo, às vezes até a mulher mesmo contou, ou o que infelizmente acontece, às vezes os hospitais que realizam parto tomam a iniciativa de comunicar aos familiares daquela mulher, sem a autorização dela, né? Então, se a família descobriu essa gravidez e propõe uma ação de guarda, mesmo que ela tenha condições materiais e morais para cuidar dessa criança, seria o caso de nós desrespeitarmos a vontade da mulher de que a criança não seja criada e educada no meio da sua família? Nós também entendemos que sim, porque mesmo que a família tenha condições adequadas, isso não muda o fato de uma posição que a criança vai ocupar naquela situação familiar que não é muito favorável, além do que a guarda e a tutela, como já dissemos, ela sempre é dada a título precário. Quando a vovó morrer, quem é que vai se responsabilizar por aquela criança que a mãe não quis, né? Quando a criança se tornar um adolescente, tiver suas crises de adolescência, para quem é que os tios vão entregar essa criança que eles pensavam que a mãe viria buscar tanto tempo atrás? Então, talvez, conforme o caso concreto, apenas na hipótese de algum parente querer adotar a criança e não recebê-la nas modalidades de guarda ou tutela, é que essa possibilidade deveria ser considerada. Mas, como política para fortalecimento da cultura da adoção legal, nós precisamos refletir sobre a importância de valorizar a autonomia da mulher, a vontade da mulher de que a criança não seja criada e educada na sua convivência ali junto dos seus parentes. Isso certamente vai repercutir negativamente na vida dessa criança. Mas, além da família extensa, existem outras pessoas que nós perguntamos se precisam ser consultados quando uma mulher diz que está grávida e quer entregar o bebê em adoção. E essas pessoas são o suposto pai, o marido ou companheiro da mulher. Então, quando se trata de suposto pai, aquele homem com quem a mulher não tem um vínculo de união estável e nem de casamento,
tem prevalecido o interesse, o entendimento de que ele não precisa ser consultado. Cabe à mulher dizer que o suposto pai é fulano, mas que ela não deseja que ele seja consultado. Se essa garantia não for dada a ela, ela vai chegar e apenas dizer que desconhece a identidade desse pai, né? Ou que ela não sabe onde ele mora. Elas podem dar essas justificativas, né? Mas nós não podemos punir aquelas que são honestas e que dão a informação para esse filho que aos 18 anos vai querer saber das suas origens, o nome de um suposto pai, se isso implicar em irmos em busca desse homem que não tem um vínculo estável com essa mulher, que não acompanhou a gestação dela, porque senão não esteve com ela nos últimos meses, porque senão ele saberia da gestação, e que não está com ela ali naquele momento. Inclusive, a falta do amparo desses homens é uma das grandes motivações para a entrega voluntária de filhos para adoção. As mulheres se dão conta de que acabaram engravidando de um homem que não vai ser um bom pai, que não vai exercer os seus deveres de pai, e ela não tem condições de sozinha dar conta dessa função. E aí é bem interessante, né? Como que nós temos bastante julgamentos para essa mulher que não quer ficar com o filho. E a mesma repulsa não passa na nossa cabeça a respeito desse homem, né? Que teve um filho de uma maneira irresponsável e de que, às vezes, quando foi informado da gravidez, ofereceu para ela o direito para um aborto, o dinheiro para um aborto clandestino, né? Então, assim como a família extensa, o suposto pai, sem vínculo estável com a mulher, no nosso entendimento, não devem ser comunicados da gravidez e do parto. Surge uma questão aqui interessante que é relacionada ao marido. Porque o Código Civil, no artigo 1597, estabelece as hipóteses de presunção de paternidade. Então, quando uma mulher casada ou em uma união estável, né, com prova pré-constituída, já bastante pública, engravida, nós podemos presumir que o marido ou o companheiro é o pai daquela criança. E nesse aspecto, eu entendo que esse homem, ele deve sim ser informado da gravidez e participar da decisão de entregar a criança para adoção ou não. Entretanto, essa presunção de paternidade, ela não é absoluta, nós sabemos disso, e pelos elementos da história da mulher, nós podemos mudar de entendimento. Quando, por exemplo, ela nos der informações suficientes de que ele não é o pai da criança e que a comunicação para o marido dessa gestação vai trazer graves danos para ela. Vou contar para vocês um caso prático, que é o que me parece mais fácil para exemplificar. Tivemos uma mulher cujo marido era um líder de uma facção criminosa e estava preso. E ela engravidou durante o período de prisão dele. E ele não era o pai da criança. O que é que aconteceria com essa mulher se ela contasse para o marido dela, faccionado, que ela estava grávida e se ele concordava em entregar o bebê em adoção porque era de um outro homem? Ela seria assassinada. Essa é a lei que rege, né, as relações ali nas facções. Então, diante dessa informação que a mulher trouxe, sem produção de prova, porque a produção de prova nesse sentido, ela violaria o sigilo da mulher, nós presumimos que ela estivesse falando a verdade e não consultamos o marido dela a respeito dessa vontade de entregar o bebê em adoção. Temos hipóteses também de mulheres casadas, mas que já estão separadas de fato há algum tempo, e então a mera informação dela de que o marido não é o pai da criança é suficiente para justificar que ele também não seja procurado para dar o seu consentimento. Um outro aspecto que nós precisamos
prestar atenção quando estivermos lidando com o processo dessa natureza, é que as pessoas incapazes não estão aptas a manifestar a sua vontade sem a representação ou assistência de um outro, né? Então, isso nos faz ter uma preocupação em obter a certidão atualizada de nascimento da mulher. Porque por ali nós vamos verificar se ela é maior de idade ou não, e em se tratando de menor de 18 anos, é necessário que ela seja assistida ou representada por um dos seus pais, né, ou outro tipo de representante legalmente constituído. Pode acontecer de o pai e a mãe divergirem a respeito daquela decisão. E esse conflito de interesse entre eles deve ser dirimido no próprio procedimento de entrega voluntária, né? É preciso ver a vontade da adolescente em si, as motivações do pai, as motivações da mãe, e então o juiz decide. Não é necessário que haja unanimidade dos representantes legais a respeito dessa decisão. Por outro lado, nós podemos também estar diante de uma mulher interditada. E a mulher interditada, ela precisa que o seu tutor venha também consentir com essa entrega voluntária, né? Se ela for casada, precisamos que o marido e o tutor consintam, e é claro, havendo conflito de interesses entre a vontade da mulher e a vontade do tutor, ali mesmo nos autos nós vamos dirimir esse conflito. Uma das vantagens para a mulher que procura o poder público para ser acompanhada durante a gestação é que ela pode desistir do desejo de entregar o filho em adoção a qualquer momento. A gente sabe que quando uma mulher tem uma gravidez indesejada, logo alguém fica sabendo, olha, fulana quer dar o neném. E sem dúvida aparece o amigo do amigo, né, que tem essa vontade, e começam ali, ainda durante a gestação, aquelas tratativas de quem quer adotar e da mulher gestante. Normalmente, essa mulher passa a receber favores, segurança alimentar, cuidados médicos, às vezes dinheiro, pagamento, presente para os outros filhos dela. E isso vai criando para essa mulher um compromisso de entregar o bebê depois que ele nascer. E numa circunstância dessa, de uma adoção não intermediada pelo Poder Judiciário, ela vai ter dificuldades se ela não entregar o bebê. Pode sofrer constrangimentos e até uma violência. Por outro lado, se ela está sendo acompanhada pelo poder público, ela pode desistir de entregar esse bebê quando ela está grávida, pode desistir depois que o bebê nascer e mesmo até 10 dias depois dela ter manifestado a vontade dela de entregar a criança perante o juiz. Isso é uma atitude de respeito também a essa mulher, e a nossa experiência em Campo Grande nos revela que 50% das mulheres que são acompanhadas desde a gestação, ao final do procedimento de acompanhamento, decidem cuidar dos seus filhos. E isso, então, nos traz uma outra questão importante, que é a do acompanhamento posterior da mulher que desejou, em algum momento, entregar o filho para adoção. Se ela continuou naquele acompanhamento e, ao final, entregou o bebê para adoção, nós devemos acompanhá-la por algum tempo, oferecendo a ela todos os serviços públicos de que ela necessita, inclusive um atendimento psicológico, porque essa mulher ela vai vivenciar um luto muito difícil e é um luto não autorizado, porque qualquer um de nós, quando perde alguém, pode contar com o consolo dos amigos, com o consolo dos familiares. Essa mulher, como ela não contou para ninguém que ela estava grávida, ela vai sofrer as dores do afastamento desse filho sozinha.
E nós não podemos pensar que essa mulher é uma mulher má, que é uma pessoa ruim e que, portanto, não vai ter nenhum remorso, nenhum arrependimento, nenhum sentimento de culpa. Os estudos comprovam que ela vai sofrer sim, e se ela não receber um atendimento adequado, isso vai trazer sérias consequências para o psiquismo dela. Então, nós vamos acompanhar a mulher que decidiu entregar o bebê em adoção durante alguns meses após o parto. É claro que ela pode recusar terminantemente esses encaminhamentos e aí continuaremos respeitando a autonomia dessa mulher. E aquela mulher que decidiu ficar com o bebê que num determinado momento ela quis entregar? Essa também precisa do nosso acompanhamento, porque nós vamos auxiliá-la na constituição do vínculo com o bebê. Essa relação mamãe-bebê é uma relação construída. E como houve, num determinado momento da gestação, aquele sentimento de rejeição da mulher ou uma dúvida, o que quer que ela tenha sentido pode repercutir nesse relacionamento. Então, assim como nós cuidamos de uma família que adota para a gente ter certeza de que está havendo a construção do vínculo, vamos fazer o mesmo para aquela mulher que se arrependeu de entregar o bebê para adoção e cuidar dele ali durante os primeiros 6 meses, pelo menos. E nós podemos fazer as interlocuções com os programas do CREAS, né, com o programa de primeira infância do nosso município, para a gente ter certeza de que essa criança vai encontrar nessa mulher aquele cuidador amoroso e estável. Pois bem, um outro aspecto importante a respeito do tema é sobre o prazo do arrependimento. A gente sabe que o prazo é de 10 dias e o entendimento majoritário, inclusive temos enunciado do FONAJUP nesse sentido, é que se trata de um prazo de direito material, ou seja, é um prazo decadencial que é contado em dias corridos, ele não se interrompe e ele também não é prorrogado. Né? Por isso que quando nós formos avisar para a mulher sobre o prazo de arrependimento, é bom nós ajudarmos a fazer as contas e dizer para ela como ela pode exercer esse direito de arrependimento. Né? Normalmente nós não exigimos muita formalidade para isso, basta uma manifestação para alguém da equipe técnica que está acompanhando, por meio de um e-mail ou do plantão do judiciário. Nós precisamos ter essa honestidade com a mulher para que ela possa exercer adequadamente também o direito de arrependimento, caso queira. Mas tem um aspecto que me chama a atenção, que é o de que algumas mulheres, quando pensam em entregar o bebê, o que elas mais temem é que o bebê seja colocado num abrigo. É assim que a gente diz. Então, elas entendem que a instituição de acolhimento é muito ruim para o bebê e elas, na audiência, dizem: a minha decisão é segura e eu preciso que essa criança encontre logo a sua nova família. Eu não quero esses 10 dias. E aqui também nós temos duas correntes, né? Há uma corrente que entende que esse prazo é irrenunciável, a outra que é um prazo renunciável, e isso significa de que, de qualquer modo, nós poderemos ter discussão nos tribunais. Por isso, a gente recomenda que a entrega do bebê antes de decorrer o prazo dos 10 dias do arrependimento seja feita com muita cautela. A experiência nos mostram que as mulheres que foram acompanhadas durante a gestação, não só aquelas que vieram para o fórum após o parto, elas estão mais seguras da decisão que vão tomar. Elas tiveram oportunidade de refletir e têm uma decisão mais amadurecida. Então, provavelmente, uma mulher que foi acompanhada ali durante pelo menos uns 3 meses de gestação, ela tem uma decisão bem segura e a gente talvez possa convocar uma família para adotar, cientificando essa família
de que essa mulher ainda tem a possibilidade de se arrepender naquele prazo ali curto de 10 dias, né? Se a família quiser correr esse risco, ótimo. Se ela não quiser, nós precisamos então fazer um convencimento dessa mulher, né, de que a criança vai ficar bem durante esses 10 primeiros dias. Bom, um aspecto que é importante nós observarmos é que toda vez que um bebê é registrado sem o nome do pai, isso deflagra um procedimento de investigação inoficiosa de paternidade. Lembram aquele previsto na Lei 8.560 de 92? Pois bem, então nós, quando formos lidar com mulheres que entregam os filhos em adoção, até para evitar que o sigilo do parto seja rompido, não podemos esquecer de encaminhar para o juiz do registro público um ofício informando que aquela criança específica, né, a gente manda a cópia da certidão de nascimento, foi entregue em adoção. Isso com suporte no artigo 1º, parágrafo 5º dessa lei, vai autorizar que o juiz do registro público não deflagre esse procedimento e, desse modo, a mulher vai permanecer com esse parto em segredo. Um último ponto controvertido para o qual eu quero chamar a atenção é um que foi discutido recentemente nos nossos grupos de WhatsApp, o grupo de juízes de infância, que é a respeito daquela mulher que informa na audiência ou no procedimento ali de acompanhamento que ela foi vítima de estupro. A ação penal por estupro é uma ação penal incondicionada e surge aí a questão: nós devemos requisitar a instauração de inquérito policial ou devemos proteger o sigilo dessa mulher e não fazer isso, né? Então, discutimos ali várias hipóteses, não chegamos a um consenso a esse respeito. E o que é que nós precisamos considerar? Que ainda que o juiz não requisite essa instauração de inquérito policial, o Ministério Público que participa do processo pode fazer isso de ofício, não é? Então, nós precisamos que o nosso acompanhamento para essa mulher inclua uma articulação com a autoridade policial, para que, em sendo instaurado o inquérito policial, um dos primeiros atos vai ser a oitiva dessa mulher, que a gente a acompanhe ou que a gente providencie assessoria jurídica bem qualificada para acompanhá-la perante a autoridade policial, para que ela possa expor ali o drama dela e contar com a discrição e com o sigilo da autoridade policial, no sentido de não convocar os membros da família dela ou outras pessoas para darem depoimento a respeito desse fato. Então, eu fiz aqui um apanhado de situações que me parecem mais controversas. A maioria delas já aconteceram em situações concretas, ou minhas, ou de outros colegas, né? Nós debatemos. E como é um regramento jurídico muito recente, de 2017, nós temos muito ainda a refletir, a estudar sobre o tema. Os entendimentos que eu trouxe não são verdades absolutas, mas são pontos de referência para nós aprofundarmos essa discussão. Mas o mais importante sobre tudo isso é que a gente não deixe de assumir o papel de acolher essas mulheres, para que a gente possa continuar fortalecendo a cultura da adoção no nosso país.